Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal, eu sou o Lucas Berlanza e esse é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais repercutiram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E o nosso primeiro artigo do IL Flash de hoje, do nosso colaborador Luan Esperandio, é uma reflexão sobre um tema que vem tomando as discussões a respeito do governo Bolsonaro diante de uma troca de retóricas e de comentários a respeito dessa expressão que vem gerando aí uma certa polêmica, que é a expressão articulação política. Até que ponto é possível conceber articulação política dissociada de corrupção? Como nós temos visto aí sendo praticado no nosso presidencialismo de coalizão, que alguns chamam de presidencialismo de cooptação, de tal forma, de tamanha proporção que a coisa alcançou no mensalão durante o período petista, e aí alguns começaram a discutir se Bolsonaro deve ou não fazer articulação política. E aí, usando conceitos da ciência política, o Luan vai discutir essa ideia de articulação no seu artigo. Por incrível que possa parecer, articulação política não é crime. Ele usa o conceito de logrolling, que é um conceito abordado em ciência política, sobretudo pelos pesquisadores estrangeiros. Agora o professor Adriano Gianturco tem trazido esse tema à baila nos meios liberais e libertários brasileiros, que é a ideia de que os parlamentares representam interesses diferentes, interesses específicos, o interesse do segmento que os elegeu. Os interesses são os mais variados possíveis e é perfeitamente razoável, acontece em qualquer democracia, em qualquer parlamento, que para levar adiante agendas, esses interesses representados, e não interesses pecuniários individuais no sentido da corrupção, mas o interesse do nicho eleitoral representado, que esses interesses negociem entre si para que, por exemplo, uma pauta seja aprovada em troca da aprovação de outra, ou receba atenção em troca da aprovação de outra. Então, para que itens tão importantes na agenda do governo como a reforma da Previdência sejam aprovados, é preciso que seja feito com o parlamento esse diálogo, essa discussão, um nicho que vai representar, por exemplo, um parlamentar voltado para o meio ambiente, ou um parlamentar voltado para a questão da educação, você tratar com esse parlamentar de negociar pautas que sejam do interesse eleitoral do seu segmento que o elegeu. Isso é perfeitamente democrático, o governo precisa fazer isso, e nós já vimos que, apesar das críticas que foram feitas a essa ideia, o governo Bolsonaro já está fazendo articulação política, e sabe que não há outro jeito. Política sem articulação nenhuma, ela dá ou em ditadura ou em fantasia. E ditadura e fantasia são exatamente duas palavras que se aplicam ao contexto do comunismo, ao contexto do marxismo. E é marxismo o tema do artigo do Roberto Rachevsky. Se você quer passar o seu tempo entretendo-se com fantasias, leia Marx. Ele, que é um objetivista, Rachevsky, seguidor da filosofia de Ayn Rand, que é uma forma de liberalismo, ele faz um comentário bastante irônico nesse artigo, pontuando o seguinte, que Ayn Rand, apesar de ser uma filósofa liberal, ela é muito mais conhecida pelos seus romances. E nos romances que ela escreveu, A Revolta de Atlas, por exemplo, A Nascente, ela expressa suas ideias a partir da ficção e dos atos dos seus personagens. Enquanto Marx foi um filósofo, escreveu tratados filosóficos e pretensamente tratados econômicos. Pretensamente, né? A questão que fica é a seguinte, o tratado filosófico do Marx é muito mais fantasioso e distanciado da realidade. Já foi tentado aí nos últimos 100 anos, como diz o Rachevsky, mais de 70 vezes, e nós vimos que o que acontece é o contrário do que ele prega. Acontece a ditadura do proletariado, que na verdade é a ditadura de um partido, e dali não se sai para coisa alguma, nunca vem o tão sonhado paraíso comunista. Então, o tratado filosófico do Marx é muito mais fantasioso do que os romances da Ayn Rand, que são muito mais realistas. Uma comparação irônica que ele faz no artigo. Fantasia também é o que contou o programa Sem Fronteiras da Globo News na última semana, que abordou a Escola de Chicago, uma das mais importantes escolas econômicas liberais, junto, por exemplo, da Escola Austríaca, né, que tem ali a Escola de Chicago como seus representantes, o icônico economista liberal Milton Friedman, e agora o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, que é um aluno da Escola de Chicago. Esse programa foi comentado pelo nosso advogado Leonardo Correia num artigo Sem Fronteiras para o Engodo, a Universidade de Chicago.
em que ele elencou algumas mentiras que foram contadas por esse pretenso documentário sobre a Escola de Chicago, um breve documentário sobre a Escola de Chicago. Uma dessas mentiras que ele coloca é dizer que o Milton Friedman, quando analisou a famigerada crise de 29, uma das maiores crises da história do capitalismo, ele questionou apenas o fato de que o Banco Central americano demorou para agir. Ou seja, ele queria uma ação, acabou querendo, por desespero, uma ação do governo e do Estado para resolver o problema. Quando, na verdade, o Leonardo coloca um trecho de um texto, de um comentário direto do Friedman sobre o assunto, ele apontou as digitais do Estado na origem da crise. Então não há nenhuma contradição com o ideário liberal do Friedman na análise que ele faz da crise de 29. E um outro problema que ele coloca no artigo, entre outros, é o de que a crise do subprime em 2008, outra grande crise da história do capitalismo, mas essa muito mais recente, teria sido causada pela desregulamentação dos mercados seguindo as diretrizes da Escola de Chicago. Quando, na verdade, o Leonardo prova que havia muitas regulações econômicas naqueles setores que foram atingidos pela crise, por detrás da própria crise, e que duas empresas estatais no governo de Clinton, de Bill Clinton, anabolizaram o mercado imobiliário, e isso foi um dos fatores que originaram a crise. Outra fantasia, ainda falando em fantasias, é a CLT, aquilo que foi desenhado pelas leis trabalhistas da ditadura de Vargas, inspiradas na Carta del Lavoro de Mussolini. Essa fantasia de que aquelas leis regulando a relação entre empregador e empregado, elas promovem a justiça social e a prosperidade econômica do país. Sobre isso tratou um artigo histórico do nosso icônico liberal, do Instituto Liberal, trabalhou junto com Donald Stewart Jr., nosso fundador, Og Leme, que é um artigo Por que o paternalismo trabalhista é péssimo para o Brasil. Mais uma abordagem das deficiências, das limitações impostas pelo excesso de legislações trabalhistas que levaram recentemente a uma reforma trabalhista no governo Temer, que trouxe aí benefícios, conquistas, avanços nessa área, por exemplo, a extinção do imposto sindical. Agora não é fantasia, é real. Paulo Guedes, ministro da Economia da Escola de Chicago, esse monstro que nós temos no Ministério da Economia, no bom sentido da palavra, esteve na Comissão de Constituição e Justiça para falar para os nossos distintíssimos parlamentares sobre o seu projeto de reforma da Previdência, que é tão crucial e tão essencial para a viabilidade econômica do país. E lá ele esteve para ser chamado de tchutchuca, de tigrão, pelo petista Zeca Dirceu, parente, sabemos de quem, e portou-se dignamente, com firmeza, respondendo ao que deveria ser respondido. Muitos acharam que foi uma resposta excessiva, descontrolada, porque ele precisa negociar, é preciso fazer negociação com os parlamentares, mas sinceramente não dá para negociar, não é possível negociar com destruidores sistemáticos como os petistas e com quem te chama de tchutchuca e tigrão. Fica complicado. Acredito eu que a atitude de firmeza do Paulo Guedes passou uma imagem muito boa, ao contrário do que se disse. Eu discordo um pouco desses críticos, e é isso que eu menciono no artigo A Performance de Paulo Guedes e uma crítica ao PSL. É bom frisar isso porque eu critico também o PSL nesse artigo, ao contrário do elogio que eu faço ao Paulo Guedes, porque os deputados do PSL não se portaram de modo a ajudar de fato o Paulo Guedes a enfrentar a oposição atroz que ele sofreu na sessão. Não se apresentaram, não deram a cara para bater, não souberam formular ali a defesa à reforma da Previdência, que é a agenda do governo que eles representam, já que é o partido da base, o partido que elegeu Jair Bolsonaro à presidência da República. Muitos disseram que é por conta da inexperiência dos deputados do PSL, eu posso acreditar, posso levar isso em consideração, mas então é bom eles estudarem logo para darem conta do recado, porque essa reforma precisa passar já. Eu também critico no artigo uma outra coisa, que para essa não há desculpa, que foi a rejeição por parte de muitos parlamentares do PSL à emenda parlamentar do Novo, que permite a devolução das sobras do fundo eleitoral ao Tesouro. Nada mais razoável do que você poder devolver o que você não usa. Finalmente, nós temos dois artigos que tratam do mesmo tema e são do mesmo autor. João Luiz Mauad resolveu se debruçar sobre um assunto que, enquanto está aí a Previdência sendo urgentemente discutida, voltou à baila, que é um assunto apenas teórico, de certa forma até ele ocupou um espaço que talvez não devesse ocupar nesse momento, mas começou a se discutir por conta de algumas declarações do Bolsonaro e da imprensa quando ele estava viajando por Israel,
se nazismo é de direita ou de esquerda, novamente esse assunto, né? E o Mauad abordou esse assunto em 2 artigos. Um, com o título "É inútil ficar discutindo se o nazismo é de direita ou de esquerda", né? O título já é autoexplicativo. E por fim, "O socialismo e o nazismo são irmãos siameses". O Mauad não gosta dos conceitos de esquerda e direita. Eu, pessoalmente, até gosto. Acho que eles têm a sua utilidade estética, simbólica, explicativa e simplificadora. Mas, de fato, não são conceitos amplos e científicos que tenham uma acepção universal. E é difícil um conceito político ter uma acepção universal. Todos eles sofrem polissemias. No entanto, o que importa mesmo frisar, independentemente de esquerda ou de direita, é que o nazismo, essa ideologia odiada por todos os 4 cantos do planeta, o nazismo era uma ideologia totalitária e antiliberal, exatamente como o comunismo. Não se chamava nacional-socialismo à toa. Então aqueles que nos acusam, aos liberais, de serem alguma coisa similar ao fascismo ou ao nazismo, a recomendação que fica é que leiam os textos do Mauad, mas também que leiam o Mein Kampf de Hitler, por exemplo, e a doutrina do fascismo de Mussolini. Vão ver, talvez vocês que nos acusam disso tenham ideias muito mais parecidas com esses autores do que nós. Esse foi o IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.